Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do MasterChat. Na aula de hoje, nós vamos aprender sobre oportunidades. Então, nós vamos aprender sobre oportunidades, o que são as oportunidades, certo? Para que servem oportunidades, onde podemos utilizar essas oportunidades, e eu vou criar aqui com vocês 5 exemplos, certo? Ensinando sobre oportunidades, tá bom? Então vamos lá. Primeiramente, eu quero explicar o que são oportunidades. Oportunidades, pessoal, são atendimentos que são utilizados em um CRM e lá eles são chamados de oportunidades. Então, quando você fala com alguém através do MasterChat, caso você queira colocar aquele atendimento, aquele cliente em um CRM, lá ele vai ser tratado como uma oportunidade. Eu vou mostrar aqui como que isso aparece. Ó, eu tenho aqui um CRM, o CRM do MasterChat, e aqui, por exemplo, eu tenho o Rafael. O Rafael, ele é uma oportunidade e essa oportunidade tem atendimentos que foram feitos com o Rafael. Ou seja, o meu atendente, ele pode, por exemplo, colocar o atendimento que ele está fazendo como uma oportunidade em um CRM. Além disso, eu também posso criar oportunidades diretamente em um CRM e atribuir um contato, né, um atendimento a ele. Então, tanto o atendente quanto o administrador podem fazer esse gerenciamento de oportunidades, tá bom? Outro ponto também é para que servem. Então, as oportunidades, elas servem para que você possa ter um controle do que está acontecendo no seu atendimento e dos leads que você tem no seu atendimento. Então, você utiliza o CRM aqui para poder fazer todo esse gerenciamento, para criar follow-ups automáticos, para poder, por exemplo, ter algumas informações centralizadas. Então, muitas vezes, você não quer, por exemplo, ter que ficar procurando na aba de contatos um contato ou buscando informações que estão muitas vezes destrinchadas em locais específicos do sistema. E aí, às vezes, você só quer ir num canto e ter tudo lá. Então, você consegue ver nas oportunidades tudo que está relacionado àquele cliente. Então, aqui eu posso ver o número do meu cliente, eu posso ver os produtos que estão relacionados a esse cliente, os contatos e arquivos que estão relacionados a esse cliente. Eu consigo ver aqui, pessoal, as tarefas que estão relacionadas a esse cliente, as notas que estão relacionadas a esse cliente, atendimentos feitos com esse cliente. Então, por exemplo, eu tenho aqui um atendimento que foi feito com o Rafael e eu consigo ver a conversa. No caso, não tem nenhuma conversa aqui porque foi um atendimento de teste. E eu consigo filtrar, fazer tudo aqui. Eu vejo o histórico do que aconteceu com essa oportunidade no meu CRM. Enfim, eu posso utilizar essa oportunidade justamente para isso, para centralizar, né, as informações, tá bom? Outra coisa, pessoal, também interessante é o seguinte: eu tenho como utilizar a oportunidade no CRM, como eu já falei a vocês, mas além disso, a oportunidade ela não serve somente para centralizar as informações. Eu posso usá-la para fazer automações que inclusive nós já ensinamos aqui no canal, como por exemplo o follow-up. Então, através da oportunidade, eu crio um follow-up automático, onde a oportunidade ela vai passando de etapa para etapa, e em cada etapa que ela está, eu consigo fazer algo com isso. Por quê? Porque cada oportunidade normalmente tem um número de telefone atrelado a ela. Então eu consigo pegar esse número, por exemplo, e mandar uma mensagem dentro do follow-up. Eu consigo pegar esse número, por exemplo, e fazer algo com ele, fazer alguma coisa no meu sistema para ter um controle do que é feito com essa oportunidade. Então eu não só centralizo as informações, mas também, além disso, eu consigo, certo, fazer algo utilizando automações aqui no meu CRM, tá bom? E aí sobre essas automações, né, já gravamos um vídeo explicando a vocês como que a gente pode
criar, né, automações, como que a gente pode criar follow-up automático. E muitos desses vídeos, muito dessas automações, né, muitas dessas automações utilizam as oportunidades. E hoje eu vou ensinar a vocês o que a gente pode fazer com elas, como gerenciá-las, como explorar os recursos aqui das oportunidades, tá bom? Então vamos lá. Primeiramente, eu vou explicar aqui os campos da oportunidade. Aqui eu tenho uma oportunidade do Rafael, que vocês já devem, né, estar acostumados, que é a oportunidade que eu estou mostrando desde o início da aula. Aqui eu posso definir a origem. Eu consigo, por exemplo, no MasterChat, cadastrar origens. Então eu venho aqui, certo? E, por exemplo, eu consigo aqui, lá no meu CRM, eu consigo cadastrar aqui origens de oportunidades. Então, se por exemplo, eu tenho campanhas que estão rodando, vamos supor, no Google Ads, campanhas no Meta, campanhas de marketing e tudo mais, eu consigo colocar as origens de onde essa oportunidade pode estar vindo. Dá até para fazer algo bem bacana, quem sabe para uma próxima aula, que é automatizar todas as campanhas para que quando um contato chegue de uma campanha específica, ele automaticamente indique de onde ele vem. É possível fazer isso no MasterChat. Mas voltando, aqui eu consigo, por exemplo, cadastrar aquelas oportunidades, né? A origem das oportunidades que aparece lá, naquele campo. Então eu posso colocar, por exemplo, Facebook, Google Ads, Meta Ads, enfim. Eu consigo fazer isso aqui. Então eu posso vir aqui e adicionar, por exemplo, Google Ads. E aí eu ponho uma cor aqui, um símbolo, GA, por exemplo, e adiciono. Ou seja, eu já criei aqui uma origem. E aí eu venho aqui lá no meu CRM, na minha oportunidade, e eu posso dizer, essa oportunidade veio do Google Ads. Além disso, nessa tela, eu tenho um campo de telefone, que é o telefone da minha, né, oportunidade, do meu contato. Eu posso pôr o e-mail dele aqui, o valor, né, que essa oportunidade vai me gerar, ou se for um valor recorrente, eu ponho aqui o valor recorrente, que aí mensalmente ele vai estar, né, me dando esse valor, me gerando esse valor. Eu ponho a probabilidade, né, referente a fechar algo com essa oportunidade. Quando eu estou na etapa de fechamento, no CRM de fechamento, eu posso utilizar a probabilidade para isso. Então, se for um cliente que tem uma alta taxa, né, de probabilidade ali para que a gente feche um negócio, feche um contrato, eu ponho essa informação aqui, tá bom? Aqui em etiquetas, eu posso colocar etiquetas que eu cadastro também no MasterChat. Então, por exemplo, se eu quiser dizer aqui que esse Rafael ele tem a etiqueta de cliente, eu consigo, tá? E aí onde é que eu faço isso? Eu venho aqui em configurações, venho aqui em etiquetas, etiquetas de contato, FAQ, tarefas e CRM. E aí aqui eu crio uma nova etiqueta, por exemplo, cliente indicado. Vamos supor, eu crio a etiqueta de cliente indicado, ponho aqui os dados de fonte, de cor de fundo dessa etiqueta, e eu digo, por exemplo, que eu só vou querer habilitar essa etiqueta no CRM, eu não quero que ela seja habilitada em outra parte do meu sistema. E aí eu venho aqui no meu CRM, aqui no Rafael, por exemplo, chego aqui na etiqueta e seleciono cliente indicado. E aí quando eu atualizar, né, eu não tinha atualizado o Google Ads, ele vai ficar aparecendo aqui. E aí já aparece a etiqueta aqui, Google Ads. Então eu posso, por exemplo, criar etiquetas só para o meu CRM, que não vão aparecer para o contato do cliente em si. Beleza, aqui na descrição eu posso pôr uma descrição, então se eu quiser realmente descrever algo, a forma que nós começamos o nosso contato ali, como que essa oportunidade começou, foi um cliente indicado, então através de quem foi indicado, certo? Então eu ponho isso aqui, tá bom? Se eu quiser, por exemplo, colocar uma informação que é valiosa na hora de fechar um contrato com esse cliente, eu posso pôr essa informação aqui. Já aqui em produtos, eu posso colocar, né, alguns produtos que estão, por exemplo, relacionados a ele. Como é que eu faço isso? Eu venho aqui em configurações, venho aqui em cadastro, catálogo de produtos, e aí, por exemplo, eu vou cadastrar aqui, por exemplo, os produtos que, no caso, minha empresa pode ter, caso a sua empresa tenha, e aí eu vou atrelar esse produto
a minha oportunidade, né? Então eu vou colocar, olha, essa oportunidade aqui, ela está relacionada com esses produtos da minha empresa. Então, Rafael lá, vamos supor que eu esteja fornecendo uma consultoria anual, por exemplo, para ele. E aí eu ponho uma descrição, ponho muitas vezes um URL desse produto se eu quiser, um código interno, uma taxa de comissão para quem, por exemplo, trouxe esse cliente, fotos, arquivos, formulários. E aí eu informo, por exemplo, a fila que, né, eu vou poder utilizar esse produto. Eu vou colocar aqui na fila de teste. Pronto. E adicionei. Beleza. Então eu tenho um produto aqui, consultoria anual. Vou voltar lá no meu CRM, vou vir aqui no Rafael novamente, e aqui em produto eu já posso, por exemplo, colocar a minha consultoria anual e selecionar. Ou seja, o que eu estou dizendo aqui, que o Rafael ele está, né, consumindo esse produto. Se eu defino um valor lá daquele produto, eu já posso dizer quantos produtos o Rafael está consumindo. Como é uma consultoria, não faz muito sentido pagar duas consultorias, né? Mas, por exemplo, se eu estiver vendendo algo físico, né, para ele, um produto realmente que ele compre em quantidades, eu posso colocar aqui também, não tem problema. Já aqui em contatos e arquivos na minha oportunidade, eu posso colocar os contatos, certo? As empresas e os anexos que estão atrelados a ele. Então, por exemplo, eu venho aqui, só um momento. Pronto. Eu posso vir aqui na minha oportunidade e posso colocar, por exemplo, os contatos que estão relacionados com esse cliente. Então, se por exemplo eu tiver mais de uma pessoa que está relacionada, às vezes um parceiro de negócio ou alguém que indicou, já que eu coloquei, por exemplo, a etiqueta de cliente aqui indicado, eu posso vir aqui em contatos e arquivos e colocar os contatos que indicaram ele para mim. Anexo, né? Eu posso pôr documentos, planilhas, áudios, vídeos que estão relacionados. Então eu seleciono um arquivo, eu gravo um áudio, eu ponho ele aqui e aí funciona tudo direitinho. Em tarefas, eu posso adicionar tarefas específicas para esse cliente. Isso aqui é interessante porque eu posso, por exemplo, colocar algo específico. Esse cliente, ele às vezes está com uma demanda maior, eu tenho que fazer algo só para ele. Então, por exemplo, gerar relatório Rafael. E aí aqui eu adiciono essa tarefa e vai ficar uma tarefa só para a oportunidade do Rafael, né? Outra coisa aqui que pode ser feita também são as notas. Tá? Então eu posso adicionar várias notas para esse contato. Então, por exemplo, a data de aniversário do Rafael é dia 18 do 12 de 2000, 18 do 12, né? Não precisa do ano. E aí eu envio a nota e vai ter uma anotação aqui, ó. A data de aniversário do Rafael é dia 18 do 12. Então, quem mandou essa nota foi o administrador. Então, as pessoas que vão fazendo atendimentos podem também vir na oportunidade dele e fazer anotações, para que essas anotações estejam salvas aqui. E geralmente, como a gente está dentro de uma oportunidade, normalmente são anotações atreladas a essa oportunidade, seja ao Rafael, seja ao negócio do Rafael ou ao produto que eu estou vendendo ao Rafael. Por exemplo, se eu tiver aqui uma condição específica que eu dei um desconto só para o Rafael porque ele foi indicado, é meu parceiro de negócio. Então eu posso colocar aqui, olha, o Rafael possui um desconto especial por causa disso, disso, disso. Então eu venho aqui e ponho, o Rafael possui um desconto especial de parceiro, desconto de 30%, por exemplo. E aí essa anotação ela vai ficar salva aqui. E aí eu atualizo e fica salvo na minha oportunidade. Atendimentos, pessoal, aqui são os atendimentos que foram feitos com esse número, né, com o número do Rafael. E vale salientar o seguinte, né, vale reforçar o seguinte: o que é um atendimento? O atendimento no MasterChat é quando o cliente tem a conversa aberta, ou seja, eu inicio um atendimento, eu abro um chat com ele, ou ele manda mensagem para mim e é aberto a conversa lá comigo, e o atendente vai lá e encerra. Então, vamos supor que em um mês o Rafael ele foi atendido por vários funcionários da minha empresa, por vários usuários do sistema, e eu vou ter essas informações aqui
por exemplo, né? Então, na data do dia 14, ou seja, 2 dias atrás, o suporte Gabriel, ele realizou um atendimento que durou 48 horas, ou seja, a conversa ficou aberta lá sem ser encerrada por 48 horas, 18 minutos e 14 segundos. E aí ele ainda está, né, aberto aqui, não foi fechado, porque ainda está, o atendimento ele ainda está aqui, ó. O Rafael está aqui. Se eu encerrar, por exemplo, ele vai mudar lá. Então, nesse caso, ele informa os atendimentos que foram feitos. Eu posso ver, por exemplo, o atendimento. Como não tem nada, já que é um atendimento de teste, né? Se for um atendimento real, com dados e tudo mais, conversas, vai aparecer aqui sem nenhum tipo de problema. Mas aqui eu consigo ver certos atendimentos. Em histórico, eu vejo o que aconteceu com essa oportunidade no meu funil, no meu CRM. Então aqui eu vejo, por exemplo, que o Gabriel, o usuário de suporte, né, Gabriel, moveu a oportunidade da etapa agendar a apresentação para a etapa início. Então eu consigo ver toda a movimentação que foi feita aqui com o Rafael. Por que isso é relevante? Porque muitas vezes, pessoal, vocês podem ter aqui automações, por exemplo, na entrada de uma oportunidade. Então quando o Rafael entra aqui é executada alguma coisa. E às vezes alguém por engano pode ter colocado ele aqui, ele recebeu uma mensagem, um vídeo, uma automação que não deveria e eu quero saber quem foi. Então eu venho aqui em histórico e vejo qual usuário moveu ele para lá. Eu tenho um controle de quem movimentou, quando movimentou, a hora que movimentou, certo? E para onde movimentou, de onde movimentou, certo? É um controle completo aqui. Além disso, eu posso aqui na oportunidade colocar pessoas, certo? Que vão primeiramente serem responsáveis, então eu coloco o responsável, quem é o responsável por essa tarefa. Então se eu quiser colocar aqui, o responsável por fechar essa oportunidade, esse contrato, lidar com esse cliente aqui, é o Gabriel. Então eu coloco o Gabriel aqui e eu seleciono outra pessoa. Se eu quiser colocar seguidores, ou seja, pessoas que vão acompanhar essa oportunidade, que não poderão, né, transferir, né, no caso da perda, excluir, eu ponho aqui. E aí eu vou ter pessoas seguindo essa oportunidade para fazer um acompanhamento dela aqui. Eu posso colocar também, pessoal, um prazo de vencimento, colocando datas, colocando aqui alguns dados, né? Então se eu quiser, por exemplo, eu quero que tenha um vencimento para essa oportunidade fechar, para esse contrato ser fechado, e na minha empresa eu ponho datas para fechamento. Então eu coloco aqui, por exemplo, dia 30, então vence no dia 30, ou seja, eu tenho até o dia 30 para fechar essa oportunidade. Isso vai depender, claro, da forma que você está trabalhando, da forma que você opera. Então, vou colocar, por exemplo, o Theo aqui para acompanhar, né, ser o seguidor dessa oportunidade. Eu posso colocar também uma localização. E eu ponho na localização aqui, digito o endereço, digito o CEP e ele vai atrelar. Então, se for uma empresa, por exemplo, eu ponho o endereço da empresa, tá bom? Então, essa tela aqui, né, de oportunidade. Além disso, eu posso colocar minha oportunidade para outra etapa aqui, sem ter que ficar movendo. Então, eu venho aqui e aí ele já automaticamente vai ser, foi movido, já está aqui, já moveu, e ele move para cá sozinho por lá. Eu também posso mover dessa forma, certo? Se eu quiser ver mais informações sobre essa oportunidade, eu venho aqui no olhinho, aqui no canto superior direito, e eu seleciono oportunidades congeladas, etiquetas, telefone, localização, valor, data, tempo na etapa. Eu consigo ver os dados dessa oportunidade, tá bom? E aí aqui, pessoal, basicamente são essas as possibilidades. Além disso, eu posso dar ganho, perda ou congelar. Qual a diferença? Quando eu dou ganho, significa que eu ganhei, eu fechei um contrato, fechei um negócio, o cliente, foi algo bom. Perda é o oposto, né? Perdi o contrato, perdi aquele cliente, aquela parceria. E congelar, eu deixo aqui, por exemplo, ela sem estar contando nada, sem contabilizar prazo, sem nada. Ela está parada no tempo. E eu digo a data que ela vai descongelar. Então vamos supor que esse cliente está me pagando algo, como eu já falei aqui, recorrente. Então ele está pagando algo recorrente para mim. E eu notei que ele atrasou o pagamento. Então, vamos supor que na minha empresa, um exemplo, tá? Só um exemplo. Eu tenho uma política em que caso o meu cliente atrase o pagamento de uma mensalidade, eu dou um prazo de 7 dias para que ele ajuste os valores e faça o pagamento. Então eu posso congelar, por exemplo, a oportunidade dele no meu CRM e reabrir daqui a 7 dias. E aí eu seleciono a data. Então se eu estou no dia 16, dia 23 ele vai voltar. E aí eu salvo
a oportunidade vai ficar com esse ícone aqui de congelada, certo? E quando ela chegar na data do dia 16, né, dia 23, perdão, ela vai deixar de estar congelada e vai aparecer aqui novamente. Para que eu veja as oportunidades congeladas, eu tenho que ativar aqui, exibir oportunidades congeladas. Se eu não ativar, eu não vejo, porque normalmente ele esconde a oportunidade congelada e ela volta a aparecer quando ela é descongelada na data que eu especifiquei, tá bom? Beleza, então eu vou tirar aqui porque eu quero trabalhar com outras coisas. Pronto. E agora, pessoal, já que eu dei essa visão geral a vocês das oportunidades, eu quero criar aqui 5 exemplos bem simples para vocês entenderem como que as coisas funcionam. Então, o primeiro exemplo é criar uma oportunidade a partir do atendimento. Para isso, pessoal, primeiramente, eu tenho que verificar dentro do usuário que eu vou criar, então o atendente, eu tenho que ver se o atendente ele está com um grupo de acesso que permita a ele fazer isso. Então, quando eu venho aqui no CRM, eu tenho aqui, por exemplo, grupos de acesso. Eu tenho um grupo Masterchat. Eu tenho que colocar, por exemplo, esse grupo de acesso que eu criei no atendente que eu quero habilitar para que ele possa gerenciar as oportunidades pelo acesso de atendente. Então, eu venho aqui no Gabriel e ele já tem um grupo de acesso. Se ele não tiver, eu clico aqui e seleciono e salvo. E beleza. E lá no meu CRM, eu venho aqui nas configurações do funil, permissões, e digo o que os membros do grupo Masterchat vão poder fazer nesse funil. Vão poder visualizar, vão poder criar, editar, ganhar, perder, reabrir, excluir, importar, exportar oportunidades. Dessa forma eu consigo fazer esse gerenciamento de permissões, porque muitas vezes você não quer, né, que todo mundo tenha acesso a tudo. Por isso que o Masterchat tem essa função de gerenciar as permissões, tá bom? E voltando aqui, lá no meu acesso de atendente, eu estou com o Rafael aqui. Se eu clicar aqui em oportunidades associadas, eu consigo visualizar, por exemplo, aquela oportunidade do Rafael. E eu vejo que ele está, por exemplo, lá naquele meu CRM que tem contrato fechado, implantação, parte 1, parte 2, cliente cancelado, tá bom? E aqui, o que eu posso fazer? Primeiramente, eu quero criar uma oportunidade. Então eu venho aqui, crio uma oportunidade, seleciono o funil como atendente, que eu quero colocar ele, eu quero ele no Masterchat de novo, só que eu quero colocar ele aqui na etapa de, por exemplo, apresentação. E eu vou criar uma oportunidade para ele, vou preencher os dados e vou adicionar. Pronto. Quando eu voltar lá no funil, ó, como atendente, eu já tenho uma nova oportunidade que eu criei para o Rafael na apresentação. Então, para criar coisas com acesso de atendente, para criar oportunidade com acesso de atendente no Masterchat, eu venho aqui nesse ícone, oportunidades associadas. Outra coisa, eu posso, por exemplo, pesquisar uma oportunidade em um funil e atribuir. Então, às vezes, eu tenho, por exemplo, uma oportunidade já criada para o Rafael. Então, para não ficar criando um monte de oportunidade do mesmo cliente, eu venho aqui em associar oportunidade e venho aqui, por exemplo, Rafael, seleciono uma oportunidade dele e vinculo, ou seja, eu estou vinculando esse atendimento à oportunidade que já existe, certo? Além disso, eu posso clicar aqui como atendente e posso mover o Rafael para outra etapa do meu CRM. Eu posso modificar aqui os dados dele, os produtos, contatos, tarefas, notas, atendimentos. Então eu consigo modificar tudo isso aqui, certo? Então, ó, aquela nota que a gente criou de desconto, eu consigo ver que foi o admin que escreveu. Eu estou no acesso de atendimento e eu vejo que o admin colocou essa anotação, tá certo? E aqui eu posso mover ele para outras etapas. Eu posso, por exemplo, dar perda, dar ganho, congelar a partir desse acesso. Então eu consigo gerenciar também por aqui. O outro exemplo é associar uma oportunidade, que eu já expliquei. E agora criar uma oportunidade diretamente no CRM, no funil. Como é que eu faço isso? Eu venho aqui, certo? Tenho que estar no meu acesso de admin, também no acesso de atendente, né? Vou pelo atendente para demonstrar. No acesso de atendente, eu venho aqui no meu CRM, seleciono o CRM que eu quero e que está habilitado para o meu usuário, venho aqui e coloco uma nova oportunidade. Então, por exemplo, a nova oportunidade vai ser o Rodrigo. Então, o Rodrigo é uma nova oportunidade, eu estou colocando ele aqui manual. Muitas vezes, você pode precisar colocar algum diretamente no CRM como um atendente. Você também pode dessa forma. Então, você vem aqui e põe Maria, não tem problema. Você vai colocando os dados, as etiquetas, e aí você vai ver isso aqui também.
Você pode ver também as mesmas opções, ó, etiquetas, e-mail, data de criação, tempo na etapa, tá bom? E você consegue ver essas informações também como atendente. Outra coisa importante é gerenciar oportunidades pelo próprio, né, CRM, né, que é aquilo que eu já mostrei. Outra coisa, eu posso pegar uma oportunidade e transferir. Então, aqui como atendente, né, perdão, como admin, eu consigo transferir uma oportunidade para outro funil. Então, se eu quiser que essa oportunidade vá para outro funil, eu seguro ela e arrasto aqui no canto inferior esquerdo, onde tem esse ícone acinzentado. Eu venho aqui, seleciono o funil que eu quero mandar essa oportunidade. Então, se eu quiser mandar ele para o fornecedor, eu ponho aqui e ele automaticamente vai para lá. E aí sumiu daqui e foi lá para o fornecedor. Então ele já está aqui, certo? Outra coisa interessante é que eu posso pegar a minha oportunidade, dar ganho também, dar perda por aqui. Eu dou ganho, coloco o valor que foi ganho, né? Ou o valor recorrente ganho. Ou então eu ponho aqui, por exemplo, que deu perda. E aí eu ponho o motivo da perda e observações, tá bom? Outra coisa que eu posso fazer é congelar, certo? Exibir etiquetas de tempo na tarefa. Então eu posso aqui vir congelando, venho aqui para congelar como eu mostrei, congelo aqui, coloco a data de descongelar e ele vai fazer automaticamente. Se eu quiser visualizar, por exemplo, tempo na etapa, data de criação, também consigo. E etiquetas, então eu consigo filtrar as minhas, por exemplo, oportunidades por etiquetas. Então aqui eu tenho o cliente indicado. Então se eu quiser ver no meu CRM somente as oportunidades que foram indicadas, eu filtro por essa etiqueta e só tem ele sendo exibido aqui. Deixa eu voltar mais para frente. Só tem essa oportunidade, mas se eu tirar esse filtro de etiqueta, vão aparecer outras. Então eu consigo filtrar aqui para ver quantos clientes eu tenho, quem está sendo indicado, tudo isso é fácil de visualizar, tá bom? Então na aula de hoje, pessoal, foi isso. A gente aprendeu sobre basicamente CRM focado em oportunidade, tá bom? Então é isso. Qualquer dúvida é só falar com a gente do Masterchat, estamos aqui para ajudar e para dar total suporte, tá bom? Forte abraço, até a próxima. Muito obrigado pela atenção.